Olá, meu amigo, olá, minha amiga. É um prazer receber você aqui neste momento. E eu resolvi trazer aqui para você o estudo da lição da Escola Sabatina desta semana. Tem como título aí as pragas, né? E a lição está muito boa, prometendo bastante aprendizado e que a gente possa receber de Deus a verdadeira revelação do Espírito Santo para o aprendizado para nossas vidas. Então, eu convido você a pegar a sua lição. Eu não vou passar toda a lição já de imediato, mas vou trazer apenas a introdução, que é justamente o dia de sábado, para a gente refletir aqui. Então, o nosso texto-chave se encontra em Êxodo capítulo 9, o versículo 35, que diz assim: o coração do faraó continuou endurecido, e ele não deixou que os israelitas saíssem, como o Senhor tinha dito, por meio de Moisés. Então, Moisés já havia ido à presença do faraó, falou, pediu para que libertasse o povo, para que o povo caminhasse ao deserto para sacrificar, para ir adorar. Mas a resposta de Faraó imediato foi não. E aí a gente viu na lição passada o começo difícil, que teve o começo complicado de Moisés, que aparentemente Moisés esperava uma resposta, mas a resposta foi outra. Então a lição de sábado traz o seguinte, traz uma história muito interessante, que diz assim, ó: um fazendeiro estava tentando fazer seu jumento se mover, mas não estava tendo sucesso. Então pegou um galho grosso e bateu no animal. Em seguida, falou novamente com o jumento, que então começou a se mover. Quando alguém perguntou ao fazendeiro por que isso funcionou, ele respondeu: bem, primeiro é necessário chamar a atenção dele. Deixando de lado a crueldade com os animais, essa história ilustra uma verdade especial no contexto da saída dos hebreus do Egito. Moisés recebeu as ordens de Deus de marchar e foi ao faraó com as palavras de Deus: deixe meu povo ir. Êxodo 5, versículo 1. E como essa história de um homem que bateu num jumento para que ele se movesse, você tem que chamar a sua atenção. Então, essa história ilustra perfeitamente o que estava prestes a acontecer com o faraó. Porque agora Deus, com sua mão poderosa, iria mostrar ao faraó quem ele era. Porque a pergunta de faraó no começo foi: quem é o seu Deus, para que eu possa ouvir a sua voz e deixar o povo sair? No estudo dessa semana, nós veremos o Deus dos milagres, sinais e maravilhas que ele realiza. E não somente isso, mas nós analisaremos 9 das 10 pragas. Interessante que a gente vai ver o grande conflito se desenrolando no Êxodo, porque o grande conflito vem desde a criação, desde quando Adão e Eva caíram. Ali já havia o conflito entre o bem e o mal, Cristo e Satanás. E nós veremos esse grande conflito no Êxodo se desenrolando, onde Deus vai executar juízos sobre o Egito, juízos de julgamento. E nós veremos que a adoração a Deus é que traz liberdade. A adoração a Deus, ao Deus verdadeiro. Só existe um Deus verdadeiro, um Deus vivo. O resto é idolatria. E nós veremos isso no Êxodo. Deus, com seu imenso poder, mostrando ao faraó quem ele é. E nós veremos que cada praga dirigida ao Egito foi justamente em direção aos deuses do Egito. Uma coisa que a gente tem que deixar bem claro é que Deus não estava contra o faraó ou contra os egípcios. Deus estava contra os deuses do Egito, a idolatria daquele povo. Porque um fato é, quando a nossa adoração é dirigida ao Deus verdadeiro, ao único Deus vivo, isso nos traz libertação, porque nos livra da opressão do pecado. Mas quando a humanidade deixa de adorar o Deus Criador, ao Deus vivo, e adora a criação, isso traz degradação à humanidade e escraviza a humanidade no pecado. Então, Êxodo capítulo 12, versículo 12 diz o seguinte: executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. E aí continua: eu sou o Senhor. Deus traz juízos ao Egito para mostrar quem ele é. Com seus sinais e maravilhas, nós veremos o poder de Deus agindo no Êxodo. E da mesma forma que Deus agiu no passado, no Êxodo, para libertar o povo do pecado, Deus age agora neste momento.
Ele está junto comigo, Ele está junto com você, e a gente pode vencer essa opressão que nos atinge, a opressão do pecado, e nos libertar da morte eterna. Deus, Ele está ansioso para nos libertar da nossa idolatria, nos direcionar ao caminho da verdade, para que nós possamos ter a vida eterna. E para encerrar esse momento com chave de ouro, eu convido você para orar junto comigo. Querido Deus, santificado seja o Teu nome. Obrigado, Senhor, porque através da lição da Escola Sabatina nós possamos aprender ainda mais de Ti. Rogo ao Senhor para que nos ensine durante toda essa semana que formos estudar a Tua Palavra. Nos dê uma semana abençoada e que logo possamos também descansar mais uma vez nos Teus braços, no Teu santo dia. Mais um dia que será a menos à Tua volta. E oro ao Senhor para que abençoe a pessoa que estiver assistindo este vídeo neste momento. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Essa foi a nossa pequena introdução. Que Deus abençoe você. E eu espero você na próxima lição, a lição de domingo.